Então, para a gente poder concluir a nossa programação de hoje, o nosso curso de criacionismo, Mundo Após o Dilúvio, estamos aqui com o pastor Alexandre Dutra, professor do Seminário Batista lá de Cidade Ademar. Pastor, quer se apresentar? Para quem não me conhece, sou o pastor Alexandre Dutra, tenho 45 anos de idade, casado com a irmã Jânia há 27, temos 2 filhos, o Nicolas e o Gabriel, e temos um ministério de testemunho ao povo judeu. Sou membro lá do Templo Batista de Indianópolis e, como o irmão mencionou, tenho lecionado ali no IBM, né? E em outros seminários também, formando aí obreiros, futuros pastores, missionários, missionárias, professores de escola bíblica dominical, irmãos que estão aí na liderança, servindo nas igrejas batistas, né? Nosso grupo, nas igrejas batistas locais. É isso aí. É um prazer tê-lo conosco, pastor. Obrigado por aceitar o nosso convite aí de estar participando conosco aqui hoje. E uma das primeiras perguntas é a seguinte: como é que foi o seu chamado ministerial, assim? Decidi ser pastor, me tornar pastor. Como é que foi isso daí? Irmão Guilherme, aconteceu da seguinte maneira. Vou resumir, né? Porque a história é longa. Como de todos nós temos um chamado, né? Sempre tem os detalhes que é importante. Mas minha família se converteu, eu era criança, aí na fase de junior eu deixei de ir com eles na igreja, mas na adolescência eu voltei para a igreja e me converti de fato, 16 anos, comecei a ler a Bíblia, e Deus foi falando no meu coração, até que numa conferência missionária eu consagrei a minha vida ao Senhor, isso com 16 anos de idade, 17 anos de idade. Aí então já conheci a Jane, estávamos namorando, ficamos noivos e ela também consagrou a vida dela para o ministério, e assim então nós nos consagramos na igreja e fomos para o seminário. E já nesse momento o Senhor já tinha mostrado para a gente que era para evangelizar o povo judeu, porque a gente lia na Bíblia sobre Israel e achava que todos eles eram crentes, né? Aí falei com o pastor: esse povo de judeu, né, tudo crente, não, eles precisam ser evangelizados. Aí aquilo calou no meu coração e foi trabalhando. E aí a Jane foi no Instituto Bíblico, teve aula sobre a vida de Cristo com o pastor Jerry Lentz, né, lá na Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém. Na época o pastor Newton Osmar Malves era o pastor. E aí ela disse: nossa, você precisa ouvir esse pastor falando sobre Jesus como judeu. Eu fui assistir uma aula e aí então nós fomos para o seminário e estamos servindo ao Senhor já desde então. Graças a Deus por isso, pastor. É interessante, porque geralmente a gente tem essa visão, né, de que todo judeu tem um pezinho lá, né? Então realmente eles têm a necessidade de serem evangelizados, e graças a Deus pelo seu ministério, né? E aí, engraçado como as coisas são, porque puxa a segunda pergunta, né? Como e quando o senhor foi chamado para trabalhar com os judeus? Então o senhor meio que já respondeu pra gente isso daí, né? Faz bastante tempo. Quanto tempo o senhor já está no ministério, pastor? Então, já vamos, agora eu fui ordenado aos 22 anos de idade, estou com 23 anos de ordenação, levou um ano aí, então 22 anos de ministério. Claro, né, tempo parcial, visitando as igrejas, até que em 2000 aí não tinha mais como, então são 21 anos aí de tempo integral no ministério, vivendo pela fé e fazendo a obra de Deus, que é algo maravilhoso. Graças a Deus por isso. Você que pensa em fazer seminário, vem, porque é uma bênção. Tem seus desafios, né? Mas é muito gratificante realmente. Tá aí o pastor para provar isso. 22 anos, quase 23 aí de ministério. A terceira pergunta, pastor, é o seguinte: como o senhor concilia o tempo de ministério pastoral juntamente com o ministério do Grupo Amigos de Sião, que o senhor é diretor lá, né? Como é que o senhor concilia todas essas atividades, né? Então, eu sou pastor missionário, então é muito mais fácil desenvolver o ministério missionário com a nossa missão. Agora, o TBI é a base do nosso ministério. A nossa missão funciona nas dependências do TBI, porque uma parte também da dependência é do nosso ministério. Então, quando o pastor Thomas fundou a igreja, ele fundou o Ministério dos Amigos Sião juntos. Então, qual era a ideia? Você está numa igreja auxiliando para você poder trazer o judeu para aquela igreja local, né? E se você também é um pastor de uma comunidade local, é mais fácil para você se apresentar para o judeu. Você se apresenta como um pastor de igreja local, né? Isso favorece o contato. Se eu me apresentar de uma outra forma, é bem negativo para ele. Então, como um pastor, como um líder religioso, ele já está mais acostumado a lidar com isso. Então, é mais fácil. É claro, como membro na igreja, fazendo parte da diretoria, sendo pastor auxiliar,
Eu assumo algumas responsabilidades na igreja, mas essas responsabilidades não me impedem de fazer o ministério. Se eu precisar viajar, ficar fora, como nós ficamos 6 meses em Israel, a igreja não teve impedimento nenhum. E se eu preciso fazer conferências, eu também me ausento. Mas, enquanto eu estou ali com a minha agenda, eu programo também estar na igreja, né? Quando preciso eu leciono na escola bíblica dominical, eu entro na escala de pregação do pastor Marcos, né? Quando ele sai de férias eu cubro ele. Então a igreja é até fundamental para a gente desenvolver um ministério. E minha família cresceu ali, meus filhos, né, nasceram ali, cresceram desde o berçário. Então é a igreja deles. Se eu falar que vou fazer conferência em outras igrejas, eles nem vão mais, nem acompanham mais a gente. Agora a Jane e eu, e às vezes só eu ainda vou sozinho, porque a Jane também tem as suas atividades lá no TBI. Maravilha, é isso aí. Como é importante também a igreja estar dando um respaldo, ajudando não só em oração, mas também apoiando o projeto, né, pastor? Sim. Isso é muito importante. A quarta pergunta, né? O senhor acha que pastores fazerem mestrado, o senhor que é um homem estudado assim, o senhor acha que pastores fazerem mestrado e ou doutorado é algo a ser encorajado? Devido ao número de muitos pastores que não fazem, não optam por fazer alguma coisa? Então, estudar é sempre, né, tem que estar sempre encorajando. Agora, é claro que hoje está muito mais acessível do que há anos atrás, né? Muito difícil, é muito caro, é trabalhoso. Então, o que os pastores geralmente faziam, né, nesse sentido de reciclagem, são congressos, conferências. Isso sempre foi muito bom, a gente sempre volta com ideias, né, assim, e conhecimento mais aprofundado, mais, né, lapidado, aprimorado, e isso a gente aplica na igreja. Então, o nosso meio de estudo continuado sempre foi os congressos, conferências e assim por diante. Mas agora com a maior facilidade e os preços caindo, né, mais em conta fazer um curso de pós-graduação, um mestrado e até um doutorado, então realmente a possibilidade é maior. Claro que os pastores também, por causa desse desafio do ministério, sempre foram autodidatas, sempre estudaram por conta, sempre compraram, né, os novos livros de teologia sistemática, novos comentários bíblicos, e aí você vai lendo e você vai tendo ali a sua fonte de crescimento, de reciclagem, de renovação acadêmica que reflete no púlpito, que reflete no ensino, que reflete no aconselhamento, que reflete, né, nas áreas ministeriais pastorais. Bom, mas o que o irmão está me perguntando é realmente fazer algo mais formal. É muito importante, porque uma formação, né, pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado, de forma formal, te dá muito mais recursos e como usar os recursos para o ministério. Enquanto que você, como autodidata, você tem que fazer tudo isso sozinho, né? Atrás de conteúdo, atrás de material e de métodos para aplicar isso na igreja. Enquanto que indo para uma escola, indo para um seminário, né, você tem ali já formalizado aquilo e realmente isso dá um ganho muito maior. Sim, sim, e como é importante também investir na vida do pastor, né? Porque, querendo ou não, a igreja tem um retorno disso através de mais conhecimento, né? Isso é como se fosse um investimento mesmo, né? Na vida espiritual da igreja. E a última pergunta, mais ou menos importante, estamos acabando a nossa entrevista com o pastor Alexandre, é a seguinte: o senhor já pensou em morar em Israel e exercer seu ministério de lá? Já aconteceu isso? Eu acho que você já passou um período lá, não foi? Então, nós tivemos um estágio transcultural em Israel por 6 meses. E de fato foi muito bom. Melhor seria se conseguíssemos ficar 1 ano e agora voltar e ficar lá pelo menos 2 anos, que a questão de visto em Israel te permite ficar como voluntário religioso por 2 anos, renovando a cada 6 meses. Então é possível você ter um curto período, mas que isso implicaria em ter experiência, aprofundar, né, o seu conhecimento em contato com o povo judeu diariamente no transporte, no mercado, né, que é muito mais fácil de encontrá-los lá. Então sim, né, a gente pretende, tem o desejo, mas para isso eu preciso treinar pessoas que possam fazer o que eu faço aqui. Eu já tive a experiência de treinar algumas pessoas, algumas já estagiaram conosco, foram para Israel, estão em outros lugares, ou estão aqui em São Paulo, servindo ao Senhor, né, em igrejas locais e outros ministérios. Então, no momento, para a gente pensar em Israel,
também tem os filhos que vão crescendo, né? Agora o Nicolas vai se formar, o Gabriel vai entrar na faculdade, então tudo isso já segura a gente um pouco mais. Mas quem sabe depois, né? Aí estamos nas mãos do Senhor, mas o desejo sim, porque seria o ápice do nosso ministério. Mas, como eu disse, você não pode ficar lá mais do que 2 anos como um líder religioso, a não ser que, né, você tenha outras possibilidades e oportunidades e assim talvez consiga, né? Mas que geralmente aqueles que estão lá testemunhando fazem, eles saem e voltam e renovam o visto novamente e ficam assim renovando o visto. Dá para ficar um tempo maior? Dá, mas tem essa exigência, essas condições. Essa regra, né? Do próprio país, né? Diferente de um missionário vir para o Brasil, ele consegue um visto automático religioso pelo tempo que for necessário, que ele precisar. Já em Israel tem uma certa restrição, abre essas possibilidades, mas, né, um tempo mais curto. Show de bola. Esse foi o nosso excelentíssimo pastor Alexandre aqui com a gente, professor meu futuramente lá no seminário. Então, se você tem o desejo, fale conosco, não deixe passar isso daí e se dedique na obra. Se você não pôde estar conosco presencialmente nesse curso, acesse o vídeo, vai estar aqui no canal da Conjob, deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, se você ainda não é um conjobiano, e vem com a gente. Pastor, Deus abençoe, obrigado pelo convite e pela participação, né? Deus abençoe. Amém. Até a próxima, gente.